Hello! Então, hoje vou falar sobre tecladista, sobre o que é ser tecladista. Como surgiu o termo tecladista? Bom, enfim, antes dos anos, final dos anos 60 e início dos anos 70, principalmente o início dos anos 70, 70 mesmo, 71, nós tínhamos os organistas, os pianistas e os sintesistas já, né? É, e tinha os, óbvio, né? Tinha os caras que tocavam de tudo. Porém, tocava, ia para uma gig que tocava órgão, ia para uma gig que tocava piano. E no final dos anos 60 já começaram a tipo, não, vou levar o Hammond e vou levar o Rhodes aqui do meu lado, né? Então já levava dois teclados, né? Bacana. Ok, piano e Hammond. Só que o negócio começou a ficar sinistro. Porque chegou uns malucos, tipo Kate Emerson. Ele tocava o órgão, sintetizador, o piano, em cima do piano, lá atrás do palco, em cima do piano já tinha um clavinet lá. Então, eu não sei se era um clavinet, não sei se era um clavinet ou se era eu acho que era um cravo elétrico. Mas enfim, eu esqueci o nome. Mas isso aí não vem ao caso por enquanto, ok? Ah, e aí, dois que eu vi até então que tinham colocado um teclado em cima do outro. O Ray Manzarek, do The Doors, que ele colocava em cima do órgão um Rhodes Bass, né? E Kate Emerson, que colocou em cima do piano ali, escondido ali atrás do lado do Carl Palmer, do baterista. Tava lá o piano e esse cravo elétrico. Eu nem vou pesquisar, vocês pesquisem e depois me falam, ô, seu imbecil, era isso. Então tá. Enfim, aí veio um cara que pra mim ele é o divisor de águas. Vocês sabem de quem eu tô falando. Do Rick Wakeman. Por que o Rick Wakeman? Porque em 71 ele gravou, quando estava no Yes, com o pessoalzinho lá do Yes, o pessoal do Straubs, né? E as bandas que ele tocava, turminha lá. Ele fez os Seis Esposas de Henrique VIII. E usando os teclados, o set que ele usava no Yes. Que era o quê? Era o Hammond, em cima do Hammond tinha um RMI, em cima do RMI um clavinet, no fundo tinha dois melotrons, em cima de cada melotron tinha um mini Moog, né? Então eram dois mini Moogs, e aí tinha o piano e ele usava um outro teclado em cima desse piano que eu não sei qual é, não lembro. Bom, mas enfim. Ah, e ele foi mega criticado na época por isso, porque é o cara que ficava empilhando teclados. Mais ainda quando ele lançou o Viagem ao Centro da Terra, que ele levou mais mini Moogs, levou Hammond, levou Rhodes, além do. Porque o Rhodes ele não usava no Yes. No Viagem ao Centro da Terra, ele usou o Rhodes também. E depois, quando ele ainda fez o Rei Arthur, a turnê do Arthur, ele colocou um piano vertical passando por cima do Hammond. Eu acho que era por cima do Hammond. Depois vocês me deem uma luz, eu preciso lembrar desses detalhes. Mas esses detalhes aí, eu acho que é coisa para um outro vídeo. O que eu quero chegar é onde entrou o termo tecladista. Porque os críticos ficaram assim, né? Porque crítico sabe que não sabe nada, né? Do que a gente vai chamar esses caras? De organista, de pianista, de cravista, sintesista? O que esses caras são?
Né? Daí os caras falaram, eles estão tocando vários tipos de instrumentos de teclas. E os instrumentos de teclas são teclados, então eles estão tocando vários teclados, então eles são no pianista, organista, toca órgão, teclados, tecladista. E virou o termo tecladista para esses caras que tocam tudo quanto é teclado. Ok? Ok. Esse foi um ponto. Aí surgiu o termo tecladista. Até então, não. Certo? Então, de uns anos para cá, nos anos 2000, nos fóruns, assim, eu via um pessoal comentando umas coisas assim meio, umas aberrações, tá? Umas aberrações que era o seguinte, o teclado tal, né? O teclado tal, as teclas não gosto das teclas do teclado tal, né? Eu não curti as teclas do Hammond, deveria ter a tecla do tal. Não curti, não gosto das teclas do Clavinet porque, sei lá, eu gosto mais das teclas. Quero deixar bem claro, criaturas das teclas. Isso não existe. A tecla do Minimoog, que é horrível, é a tecla do Minimoog e acabou. A tecla de um ARP, a tecla de um ARP. A tecla do Hammond é a tecla do Hammond. A tecla do piano é a tecla de um piano, seja lá o piano acústico, vertical, são diferentes as teclas. A tecla de um cravo, de um teclado, é uma coisa. A tecla de um cravo de dois teclados é outra coisa. A tecla do órgão de igreja, do pipe órgão, é outra coisa. São teclas diferentes. E você não é o teclado que tem que se adaptar a você, queridão. É você que tem que se adaptar ao teclado, se você quer ser chamado de tecladista. Ok? E se você quer ser chamado de tecladista, toque vários teclados. Tá? E se adapte a todos eles. Porque, não, eu vou comprar uma série de teclados Contact, eu gosto das teclas do Contact, né? Eles respondem melhor aos meus dedos, me encaixa melhor. Não, você está completamente errado. Completamente errado. E eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo eu era nenê, né? Óbvio que eu não lembro disso, foram meus pais que me contaram, é uma história de casa, assim. A gente morava em São Vicente, ok? São Vicente era um balneário, né? Uma cidade de férias, assim, era maravilhosa, assim, um lugar maravilhoso. E todo mundo ia passar as férias em São Vicente, né? Para ficar ali no Ilha Pochá, né? Então, e aí um dia bateram palma na porta de casa, falam assim, eu fiquei sabendo que tem um piano aqui, eu precisava estudar no piano, eu sou pianista e eu preciso sempre estar estudando, queria saber se vocês deixam eu estudar. Daí, tudo bem, né? Naquela época, né? Não, acho que não tem problema. Qual é o seu nome? Meu nome é João Carlos Martins. O cara já naquela época já era o maior intérprete de Bach do Brasil. Passou, talvez, eu acho que passou a ser do mundo, inclusive. Então, o que ele fazia? Ele explicou para minha mãe que ele gostava de estudar em vários pianos diferentes. Porque em cada sala de concerto que ele ia tocar, os pianos tinham respostas diferentes das teclas, e tanto da ação como da sonoridade. E ele precisava se adaptar a qualquer tipo de piano, seja bom ou seja ruim. Isso é um músico de verdade. Não é aquele músico que fala, desliga o ar-condicionado que está afetando a vibração do meu violão. Sinto muito. Tá errado. Não, mas não tá. Tá errado. E principalmente o seguinte,
a- a- com relação ao João Carlos Martins, estavam arrumando minha casa, né? Com enceradeira. Sabe o que era barulho de... Vocês não sabem o que é barulho de enceradeira. Enceradeira, encerando lá o assoalho da casa. Ah, desliga que ele vai estudar. É o João Carlos Martins. Ele falou, não desliga não. Eu preciso ter o foco no meu instrumento. Continua fazendo o que vocês têm que fazer. Isso aí não vai me atrapalhar em nada. O cara estudou com enceradeira, levantando cadeira, tirando, do outro lado lixando o, o assoalho, porque se lixava, depois passava a cera, depois passava a enceradeira. Era uma barulheira, e fora que tinha criança berrando, né? Chorando, fazendo se ele polia, criança no quintal, meu, né? E o cara ali estudando barra num piano Brasil, ok? Vertical ainda, piano vertical Brasil, que era maravilhoso, era muito bom. Ah, eu aprendi a tocar piano tocando nesse piano, incrível, era muito bom. Principalmente porque eu adquiri uma técnica incrível nesse piano, porque ele não era difícil nos final dos anos 70 e início dos 80 conseguir um afinador bom lá em São Vicente. Então as teclas emperravam. Então eu adquiri uma técnica incrível de tocar a tecla e com o outro dedo subir, voltar a tecla de novo, né? Então não é qualquer um. Então são técnicas que a gente vai aprendendo com o tempo ou com a necessidade. Vamos supor, você tem um teclado. Eu tenho um teclado, mas ele não tem sensibilidade nas teclas. Oh, meu Deus. Não tem problema nenhum. Você se adapta ao instrumento. O som de piano do meu teclado é um tecladinho muito simplesinho, o som dele é ruim. Não importa. Faça com que aquele som fique bom. Eu conheço, eu vi, sabe, pianistas que chegaram no piano. Eu tinha um KP61, não lembro, da Giannini. Ele não tinha sensibilidade. E eu tocava, eu sofria assim, mas tocava. E um dia foi um cara que era um baita de um tecladista, ele pegou e começou a tocar. Meu, aquilo lá virou um som de piano lindíssimo. E eu olhei e falei, cara, eu que estou tocando errado. Entendeu? Ele está tocando certo, porque ele colocava as notas de uma forma que soava bem. E, sabe, ele tinha o dom de tirar o som de qualquer instrumento, inclusive de um piano ruim, que era esse da Giannini. Aí eu peguei e falei, então é assim. E eu comecei a tocar daquele jeito. Falei, caramba, e eu tentando tocar como se fosse outro piano, ou como se fosse o meu piano, né? Então você se adapta ao instrumento e não o instrumento se adapta a você. Não, olha, mudou, eu não gostei da tecla, eles deviam colocar as teclas da Fatar. Não, não. A Fatar não, a empresa é uma empresa que fazia teclas incríveis. Fazia, não é mais a mesma empresa, sinto muito. Eles têm níveis de teclas, tem, ok, mas não é mais a mesma coisa que antes. Então, voltando ao assunto sobre tecladista. Tecladista não é o cara que vai e leva um teclado para tocar. Esse é um pianista, é um organista ou um sintesista, né? Ou um tecladeiro, ok? O tecladista é aquele que domina a técnica do órgão elétrico, do órgão a vapor, né? O pipe organ, do cravo, do piano acústico, do piano vertical, do piano de cauda vertical, dos tipos de piano elétrico, dos sintetizadores, é o cara que domina qualquer tipo de teclas diferentes. Teclados sensitivos, teclados não sensitivos, o Minimoog não é sensitivo, o ARP não é sensitivo, né? Minimoog nunca foi, espero que nunca seja.
porque isso iria estragar, não ia, porque vai acrescentar. Não, 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 não. Né? Enfim, é isso aí. Eu quero que vocês comentem, tá? É muito importante o comentário de vocês para eu saber como cada um pensa. Mas eu quero que comentem também o seguinte, eu falei que o Rick Wakeman foi um divisor de águas, né? A partir de 1970, 71, né? Foi quando ele realmente surgiu ali como tecladista do Yes, que levava vários teclados. Eu tentei buscar outros tecladistas que levava tanto teclado assim para o palco e empilhava. Né? O primeiro realmente foi o Rick Wakeman, que inclusive foi mega criticado por isso, que eles chamavam ele de empilhador de teclados. Né? Enfim. Mas se vocês conhecerem ou lembrarem e tiverem o registro, não, olha, fulano de tal da banda tal, ele já fazia isso, né? Seja lá a banda que for, entendeu? Então aí manda pra mim e fala assim, não, não, tá, ó aqui, Alex, dá uma olhada nesse cara aqui, que aí eu faço um vídeo falando exatamente desse cara, daí a gente se retrata, né? A gente tem que chegar na história verdadeira, ok? E aí, isso que é legal, bacana. É que nem quando me perguntaram, o, o, o pessoal qual é o nome do canal? É, Rock Till You Drop. Me chamaram para falar sobre quando o teclado entrou no rock. E aí eu fui fazer uma pesquisa rapidinho assim na internet. Falei, cara, uma coisa interessante, né? Quando foi que entrou o teclado no rock? E eu descobri que o teclado não entrou no rock, né? O teclado começou o rock. Isso é triste, mas é verdade. O rock começou com o teclado. Então é isso, tá ok? Comentem aí, por favor, me ajudem a criar conteúdo muito bom aqui. E aí a gente vai debatendo e vai fazendo vídeos bem legais. Que a gente está aqui para ensinar e passar o que a gente sabe para frente. Ok? Grande abraço, beijo e até um próximo vídeo.